Então agora, para as pessoas que são pobres, é porque elas realmente não veem a realidade como ela é. Porque do jeito que elas veem a realidade, eles acham que ganhar dinheiro é impossível ou incrivelmente difícil, ou apenas para pessoas selecionadas, não para eles. É só porque eles... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. E eu acho que grande parte da sociedade mantém as pessoas presas nessa mentalidade falida e é difícil seguir em frente, certo? Porque as pessoas não investem quando não tem grana e aí ficam endividadas, continuam assim. O que é necessário para as pessoas romperem essa mentalidade de fracasso que a sociedade coloca nas pessoas que mantêm elas pobres? Eu acho que as pessoas têm dois conjuntos de recursos que alocam: tempo e dinheiro. Portanto, se você olhar para o extrato bancário de alguém e olhar para o seu calendário, você sabe qual é a sua vida. Você também pode prever onde a sua vida vai estar em X quantidade de anos. Portanto, se alguém quiser mudar o rumo da sua vida, você tem que recolocar o investimento dos recursos que tem. Assim, olhando pelo aspecto de tempo, pessoas que são pobres, em minha opinião, gastam muito tempo sem fazer coisas. Isso parece terrível de dizer, mas basicamente elas estão distraídas. Eles não estão fazendo as coisas certas, né? Certo, bem, eu até diria não fazer nada. Apenas se distraindo, jogando videogames. Sim, Netflix, etc., tudo isso. Portanto, aí está a base, eles não fazem nada. Eles estão simplesmente se distraindo do seu estado atual. O que é difícil, porque é duro enfrentar a realidade. Se você não está feliz, é mais fácil se distrair, certo? Em contrapartida, acima disso, temos pessoas que estão em pleno vapor, trabalhando todos os dias, mas operando em oportunidades de baixa alavancagem. Portanto, eles estão fazendo coisas que não lhes dão muito retorno acerca de seu tempo. Portanto, não importa quantas horas eu trabalho no McDonald's, é muito, muito difícil se tornar rico lá. É quase impossível. Ao contrário, você poderia comprar um edifício de 10 milhões de dólares e depois vendê-lo a outra pessoa por 11 milhões de dólares. Basta fechar o contrato e fazer $1 milhão na troca. Uma alavancagem super alta de uma perspectiva de tempo despendido, o que é uma loucura para alguém que não tem dinheiro nem mesmo para contemplar algo assim. Mas a única maneira disso acontecer e não exigir dinheiro é a habilidade. Portanto, este é um exemplo de como não foi necessário dinheiro para ganhar esse dinheiro. A habilidade que é necessária para fazer isso. Portanto, primeiro é o tempo. As pessoas não estão fazendo coisas com o tempo que têm, ou estão fazendo atividades de baixa alavancagem com o tempo que têm. Então não estão tentando aumentar a sua produção por unidade de tempo, o que significa investir em seu conjunto de habilidades. Portanto, uma das maneiras mais fáceis de tirar vantagem sobre o seu tempo, quando eu digo alavancagem para todos, é a diferença entre entradas e saídas em um sistema. Assim, nossa comunidade diz, você me dá uma alavancagem por tempo suficiente e eu posso mover o mundo. Portanto, se você tiver habilidades suficientes, você pode fazer qualquer coisa. Assim, as habilidades lhe dão uma vantagem sobre o seu tempo, para que você obtenha mais em menos tempo. Assim, se eu for um mestre em ligações frias, conseguirei mais vendas e ligações marcadas para a mesma unidade de tempo do que alguém que é péssimo nisso. Mesmo tempo, mais Porque produção. desenvolveram habilidade a um nível Sim, expert. 100%. É. Então, quando as pessoas estão alocando o seu tempo, percentualmente, elas estão consumindo o seu tempo ao invés de investir o seu tempo. Portanto, eles não estão fazendo nada ou estão consumindo tempo, em vez de dedicar tempo para obter retornos maiores sobre seu tempo, que é a educação. A educação que você pode ter com os aprendizados conceituais, assistindo a coisas como essa, e ou fazendo de fato, certo? Então você aprende mais. Fazer uma ação, 100%. falhar, bagunçar, Sim. sentir vergonha dessas ações e... As primeiras 1000 ligações frias que você fez, os primeiros 1000 e-mails frios que você enviou, as primeiras 1000 portas que você bateu, as primeiras 1000... Sabe que mais? Você aprenderá mais com isso do que com cada livro que você leu até o momento. Siga o conceito, você aprenderá. Então, as pessoas não alocam quase tempo suficiente para isso no começo. Eu acho que uma das coisas que o sistema de educação formal fez muito bem, que as pessoas não ligam para ele, é a ideia de contrair dívida para pagar a educação. É algo que fundamentalmente faz sentido. Mas tem que ter educação certa para que você possa fazer grana. Você tem que obter um retorno sobre isso. Esse é o problema. Você tem que obter um retorno sobre isso, porque a ideia de pedir emprestado para o seu futuro eu poder ganhar dinheiro e pagar pela habilidade que você está adquirindo faz todo sentido. Acho que Elon estava dizendo algo sobre como a Neuralink no futuro será uma vantagem competitiva tão grande que eles poderão precificá-la quanto quiserem. Porque uma vez que você tenha, será tão mais capaz do que quem não tiver que poderá facilmente pagar o preço da coisa. É assim que deve funcionar, conceitualmente, certo? Loucura. É assim que a educação deve funcionar. Sim. Então, este é o exemplo mais simples que eu tenho. Um amigo meu tem uma filha com 17 anos, ela conseguiu um emprego em uma pista de boliche e ganha um salário mínimo. Ele disse, por que você não se torna uma flebotomista? Ela disse, bem, eu não quero gastar o dinheiro. Ele disse, são $500 e é uma certificação de 2 dias. Depois disso você ganha $25 por hora. Então, ela não tinha o dinheiro. Agora ela podia economizar para obter os $500 ou podia pegar um empréstimo de $500 do seu pai. Pague de volta E em pagar alguns em uma meses. semana.
Certo. certo? Porque ela tem maior capacidade de ganho. Então, ela podia poupar por 8 semanas da sua pista de boliche para pagar os $500, ou podia pegar um empréstimo para os $500, fazer os 2 dias e depois pagar em uma semana. Assim, com essa semana, ela agora tem mais 7 semanas de capacidade de ganho. Sim. 7 semanas de capacidade de ganho em seu novo nível, e ela seria positiva em termos de líquidos nas próximas 7 semanas de ganhos. Portanto, esse é apenas um micro-exemplo do que faz um investimento em habilidade. Porque muitos de nós falamos, você precisa estudar, precisa aprender coisas, você aprende coisas fazendo. E muitas vezes você paga por essa educação, o acesso às pessoas que podem te ensinar essas habilidades, porque muitas pessoas não te vão dar de graça, se faz sentido, está bem, elas levaram tempo para aprender a habilidade e comprimir isso nesse tempo para te ensinar. Então, quer dizer, é por isso que eu fico assim, se tem uma coisa que é a minha missão de vida é a educação. Ontem à noite eu estava numa ligação que eu tive com um dos meus alunos de coaching, e eu tenho alguns alunos e eles estavam me perguntando sobre mentores. Como você encontra mentores, com que frequência você se mantém em contato e... Olha, quando eu estava sem dinheiro há 15 anos atrás, eu estava começando nesse espaço, eu tive muita sorte para encontrar alguns mentores locais em Columbus, Ohio, que meio que tiveram pena de mim, mas eles viram que eu tinha essa fome, desejo, eu pensava, eu farei o que for preciso, e eu voltava em semanas, falava, consegui, tá aqui o resultado, fracassei aqui. E isso é combustível para os mentores. Claro. Eu dei sabedoria, você agiu, e você teve resultado. Eu vou te dar mais feedback. E se você está me perguntando e não agir, a gente falou sobre isso com um amigo comum, e é frustrante para um mentor, eles não querem perder esse tempo. E eu disse a ele, é por isso que eu pago mentores. Tem esse cara que, na verdade, é um gigante na mídia, e eu entrei em contato com ele, mandei uma mensagem para ele e disse, ei, eu preciso de treinamento, eu vou pagar por isso. E ele disse, olha, eu vou fazer de graça para você por 30 minutos. Agora eu quero pagar você porque eu quero fazer isso com mais frequência. Claro. Ele disse, eu vou dar a você 30 minutos porque ele gosta de mim, nós somos amigos, mas sei que eu não posso visitá-lo 30 minutos toda semana. Então volto em 6 meses e digo, fiz tudo o que você me disse naqueles 30 minutos e aqui estão os resultados, vamos fazer outra ligação? E isso é o que você pode esperar de um mentor. É esse tipo de oportunidade, a menos que você tenha um vínculo sério e eles apenas queiram dar o seu tempo, mas investir nisso é extremamente valioso por causa da velocidade de informação. Totalmente. O maior retorno sobre investimento que já fiz, e não querendo para ser banal aqui, mas gosto de usar cenários. Se eu tivesse pegado todo o dinheiro que gastei em coaching, mentoria, cursos, workshops, seminários e colocado isso no S&P 500, quando eu, 10 anos atrás, o valor que eu teria agora seria insignificante comparado ao que eu tenho atualmente. É porque eu investi em algo diferente. Portanto, em vez de investir no S&P 500, investi no S&P 500. Então, eu peguei todo o dinheiro em excesso que eu tinha todos os meses e em vez de dizer, eu estou com um custo médio de dólar a longo prazo, espero 4 anos, tanto faz, eu estava tipo, eu simplesmente não ganho dinheiro suficiente. Então, eu poderia ser o vizinho milionário que economiza cada centavo, não vai ao Starbucks a vida inteira e tem 2 milhões quando for velho, ou o que seja. Nos últimos 10 anos da Certo, minha e vida... literalmente não aproveita nada durante esse tempo. Essa não é uma troca que eu queira fazer. Portanto, eu acreditava que sei que trabalharei duro. E se receber as ferramentas certas, poderei implementá-las. Então, peguei todo o meu dinheiro extra, e muitas pessoas podem não necessariamente concordar comigo nisto, mas funcionou para mim. Coloquei todos os dólares que tinha, até me endividei para ter acesso às comunidades, mentores, programas de coaching e masterminds. Esses foram os maiores presentes de todos, e não foi apenas os maiores presentes que recebi deles, nem foi a educação, mas foram as perspectivas da realidade. Eram as pessoas refutando coisas que eu pensava serem verdadeiras. Então eu pensei, é assim que o mundo é. Eles diziam, isso é falso. Todo o meu paradigma mudou porque eu tinha distorções da realidade. Eu pensei que a realidade era diferente do que era. Então agora, para as pessoas que são pobres, é porque elas realmente não veem a realidade como ela é. Porque do jeito que elas veem a realidade, eles acham que ganhar dinheiro é impossível ou incrivelmente difícil, ou apenas para pessoas selecionadas, não para eles. É só porque eles literalmente não conseguem ver. Então, estou tentando pensar um exemplo de quando você pode ver algo que... exemplos mais fáceis, como filhos e pais. Uma criança pensa que o mundo é de uma certa maneira e os pais dizem, você ainda não viu coisas suficientes. Então, à medida que você sobe de nível no espaço empreendedor, também há mais níveis em que outras pessoas dizem, esta é a perspectiva que você precisa ter. Você fica tipo, de jeito nenhum, isso é impossível? Foi aí que as salas me deram o ROI mais alto, as outras habilidades, porque há tantas pessoas lá que estão tentando aprender as mesmas coisas, e eles já disseram, ei, pega este programa, lê este livro. Então eles ajudaram a filtrar na montanha de informação que está por aí, porque eu só tenho um recurso que é o tempo no momento, certo?
Então, como, ok, vou gastar, mas onde vou gastar? Eles dizem, ok, se você quer aprender imóveis, esses são os 3 melhores caras. Entre neste grupo do Facebook, na comunidade deste cara, ele tem um programa de coaching focado em vender por atacado, esse é um coaching que faz MBAs, este cara faz. Então eu fiquei tipo, qual eu escolho? A resposta para todos que estão curiosos é, faça todos eles. As pessoas ficam tipo, qual devo fazer? Eu sou como, você não vai ser pobre aprendendo mais. Então não é como se você tivesse uma capacidade infinita de aprender. Quanto mais você aprende, melhor você fica aprendendo. Então, quanto mais linhas e sinergias você encontra entre diferentes conjuntos de habilidades e Quanto mais oportunidades... perigoso você se torna. 100%. Se você aprendeu ligações frias, mas não aprendeu direitos autorais e marketing por e-mail, ou falar no palco, é a combinação de muitas habilidades que tornam seu poder de ganho muito, muito maior. Estou literalmente ficando arrepiado. Cara, eu adoro isso. É o composto. Então, eu tenho este exemplo. Jay-Z. Então, se você olhar para Jay-Z no começo, ele provavelmente tinha uma tendência natural para rimas e batidas, ou ritmo, o que seja. Então, essa foi a sua primeira habilidade. Ele provavelmente praticou isso porque gostava disso. Então, ele começou a fazer rap. Essa foi a sua habilidade de primeiro nível. Então, ele aprendeu a escrever letras, é como, ok, então essa é a outra habilidade. Exatamente, produzir. Então, ele aprendeu marketing. E então ele aprendeu... Performance de palco, algo assim. Sim, então ele aprendeu como contratar outras pessoas, como começar uma gravadora. Então, com cada uma dessas habilidades, não era 1 mais 1 igual a 1, era tipo 1 mais 1 igual a 10. Portanto, em um mundo formal, um mundo que não é rap, se alguém é bom em matemática, pode aprender contabilidade ou escrituração primeiro. É como, ok, essa habilidade de nível 1. Aí você pode aprender contabilidade, tá? Agora você está ganhando mais. Então você aprende como funciona e pensa, tudo bem. Agora você pode começar a ver essa pessoa evoluir. Então você aprende como funcionam os impostos e a eficiência fiscal e pensa, então você aprende como empacotar e vender negócios e negociar esses acordos com private equity e coisas assim. De repente, isso é um CFO, é alguém que ganha milhões por ano, mas são as mesmas habilidades básicas que se acumulam umas sobre as outras e trazem retornos desproporcionais em todas as habilidades anteriores com cada habilidade adicional. Portanto, a ideia não é... As pessoas fazem a pergunta errada quando pensam qual curso devo comprar, qual programa devo fazer. Faça todos eles. Faça todos eles. Sim, para todo mundo. Porque em cada um deles você vai aprender coisas, haverá maneiras diferentes de alguém ensinar, terão comunidades, crenças diferentes, você aprenderá com todos eles. Isso é algo que eu acho. Às vezes eu ouço pessoas que dizem, bem, acabei de investir nesse programa, não sei se tenho tempo para investir nesse outro curso ou ler esse livro. Você tem que pensar... Eu estou fazendo 5 entrevistas por semana. Cada vez que você vem aqui, eu aprendo alguma coisa nova e... Tem coisas que confirmam o que eu já sei, mas também estou aprendendo coisas novas. Não é como se eu tivesse dito, depois de 10 anos fazendo isso, eu não preciso mais aprender, não tenho mais tempo para aprender. É muito importante para mim me desenvolver como pessoa e é isso que eu estou aprendendo constantemente. As pessoas não precisam se sentar e fazer entrevistas com outras o dia inteiro, elas podem aprender de outras maneiras, mas o investimento termina enquanto você quer aprender. É uma composição. Exato. É a melhor parte. Quais são as 3 principais habilidades para alguém que quer ter o potencial de ser um ganhador de 6, 7 dígitos que eles precisam começar a aprender agora, para que em 2023 eles tenham esse potencial? Na minha opinião, existem 3 habilidades principais nos negócios em geral. Você tem que aprender a vender, construir e a liderar. Então, você tem que aprender a fazer as pessoas lhe darem dinheiro pelas coisas, você tem que ter o material para vendê-los e você tem que ter as pessoas a trabalharem do seu lado para ajudar com as outras 2. Se você puder fazer essas 3 coisas, você é imparável. Se você fizer uma dessas coisas, ainda poderá ganhar muito dinheiro. Mas se puder fazer as 3, você é imbatível. Vender, construir, tipo, montar uma equipe. Então, isso seria a frente. Construir os produtos e serviços que você tem. Então, você tem que descobrir uma maneira de agregar valor a alguém. Para desenvolver um programa, um produto, um serviço, que você possa empacotar e vender, né? As pessoas dizem, bem, como eu faço isso? Tudo o que você precisa fazer... Esta é a perspectiva que falamos antes. É como, eu não sei onde está a oportunidade. Os empreendedores veem oportunidades em todos os lugares. Meu maior arrependimento é não poder viver várias vidas porque há tanto que quero fazer. Mas tudo o que você precisa fazer é procurar problemas. Coisas que as pessoas odeiam. Procurar por ineficiências. Apenas procurar por coisas que são incômodos. Quais são as coisas que as pessoas fazem todos os dias e que odeiam fazer? Tipo, um grande equívoco, eu acho, é que as pessoas pensam que precisam ter uma coisa nova. Você pode começar um negócio de limpeza e se tornar um bilionário. Um negócio de jardinagem, um negócio de telhados e se tornar um bilionário. Há problemas claros. Tudo o que você precisa fazer é apenas fazer o que todo mundo está fazendo, aprender a vender, a entregar consistentemente e a liderar. Se você fizer essas 3, poderá fazer tão bem quanto os outros ou melhor. Eu estava no elevador essa manhã vindo para cá e eu tenho uma babá de gatos que costuma cuidar dos meus gatos e ela trabalha principalmente no prédio em que eu morava e agora eu estou no novo prédio, ela estava no prédio porque tinha outros cachorros e um passeador de cães, certo? Certo.
Mas eu pedi pra cuidar dos meus gatos uma vez. E ele, literalmente, encontrei com ele por 30 segundos no elevador e fiquei tipo, e aí, cara, bom te ver. Eu disse, e aí, cara, quanto você tá ganhando agora? Porque eu vejo você apressado, vejo você andando com todos os cachorros, seus preços subiram nos últimos anos. Quando eu contratei pela primeira vez, custou $25 e agora já tá na cara dos $40 e... E aí, mano, tá fazendo 500, 600 por dia, ele ficou tipo... E eu, tipo, 1.000? Tipo, 2.000, ele falou, tipo, cara, eu faço 3.000, ele, cara, 3.000 por dia. Eu, tipo, cara, você passeia com cães. Ele fala, são 7 dias por semana, é uma rotina. Tenho 3 funcionários que agora estão começando a passear com os cachorros por mim, e ele é o cara em Beverly Hills. E ele é, tipo, independente, ele não tá com uma grande empresa de passeio de cachorros ou algo assim. 3.000 por dia, passeando com cães. Tem uma necessidade especial, especialmente nessa comunidade onde as pessoas amam seus cachorros, estão ocupadas e querem gastar com eles. E ele tá prestando serviço. É um problema. Cara, tipo, 3.000 por dia, cara. Loucura. Eu amo este exemplo. Eu tô no negócio errado, vou passear com um cachorro. Eu amo este exemplo, porque é perfeito. Porque todos podem entender. É tipo, o que eles estão resolvendo? As pessoas não têm tempo para passear seus cachorros. Sempre que você está olhando para algum problema, o tempo é o mais fácil de resolver. As pessoas não querem perder tempo. Se demora muito tempo, você quer fazer mais rápido. Jason Flanagan disse, o modelo de negócios mais fácil do mundo é descobrir o que o outro faz e fazê-lo na metade do tempo. Você pode olhar para qualquer negócio que exista e fazer isso. Então é tipo, o que ele teve que fazer, ele teve que aprender a vender, o que significa que ele teve que fazer com que as pessoas lhe dessem dinheiro pelos cachorros, o que faz parte do marketing e promoção, fazer com que as pessoas lhe deem dinheiro. Ele teve que aprender a entregar, que é como, ok, quais são as melhores rotas para caminhar, como faço para administrar 17 guias ao mesmo tempo. Ele tinha que descobrir todas essas coisas, então ele teve que aprender a liderar. Então ele tem 2 ou 3 agora funcionários. Tem empregados, mas estava cansado, agora tá descobrindo como construir, liderar. O que vai acontecer é que ele vai parar de passear cachorros, então ele terá vai ter 10... uma equipe, você vai administrar. Exatamente, então esse é o microcosmo perfeito das 3 habilidades sendo colocadas em uso. Ele levou anos pra fazer isso, não foi da noite pro dia, ele teve que construir marca, mostrar que podia fazer, entregar valor de formas consistentes, coisas diferentes, ele teve que estar comunicando, ser confiável, todas essas coisas, ele dizia, tô fazendo 7 dias por semana. Ele não tem vida, então é um extremo, mas é possível. Portanto, as 3 habilidades que eu vi você dizer são vender, construir e liderar. Você nunca vai ter treinamento suficiente para se liderar e liderar os outros, porque tem tanto mundo dentro de cada pessoa, de cada um de nós, e aprender a superar inseguranças, medos, traumas, gatilhos, que vão nos tornar líderes de nós mesmos e dos outros também, para que as pessoas nos respeitem e confiem na gente. Então, liderar é o mais difícil, né? É também aquela que é quase uma habilidade top, pois na verdade pode se sobrepor às outras 2. Então, se você pensar nisso como um exemplo hipotético, imagine, eu sei recrutar e liderar pessoas. E não sei nada de marketing, nem de vendas ou de delivery. Mas tenho uma visão do que quero realizar, um problema que quero resolver que é significativo para mim e acho que será significativo para outras pessoas. Posso obrigar as pessoas, posso persuadi-las, influenciá-las a querer trabalhar e me ajudar a resolver juntos este enorme problema. Certo? Então, papo sério, você nem precisa saber vender e fazer marketing. Você não precisa saber como construir um produto, construir uma equipe de serviço, porque se você liderar, pode fazer com que todas as outras pessoas façam isso. E liderar também é vender em certo sentido, não é? 100%, se você é um líder, um bom líder, sua energia de juntar pessoas, seu jeito de ser, como você se apresenta e se comunica, está vendendo a sua visão e você. Você não precisa saber como vender um produto, subir no palco e dizer compre minhas coisas, mas você precisa ser capaz de envolver as pessoas em uma visão com as quais elas estejam alinhadas, né? Acho que é uma das habilidades mais difíceis porque as pessoas não acreditam em si mesmas. Muita gente não acredita em si. Elas não se amam o suficiente para serem envolventes, na minha opinião, então eles descontam e essa dúvida, as pessoas podem sentir essa energia. Você tem que ter certeza, confiança, sabe o que quer dizer? Portanto, é fácil dizer o que acabamos de dizer sobre liderança. Por mais que todos digam, bem, vou pular direto para a liderança. Eu sinto que há algum tipo de... Este sou eu. Eu poderia estar falando de uma crença limitadora minha. Então, isenção de responsabilidade. Mas acredito que há uma certa quantidade de força espiritual que você ganha por ter feito coisas. Habilidades, desenvolver elas. Certo, porque desenvolver você constrói habilidades confiança com elas. Sim, porque você mostra provas. Resultados. Sim, então você pode subscrever alguém, pode inscrever alguém à sua visão. Porque a primeira pergunta que alguém sempre vai fazer é: por que eu devo ouvi-lo? Ou por que devo eu segui-lo? A menos que você tenha uma resposta sólida, que não seja você estar louco, tipo, eu fiz essas coisas. Elas me dão evidências de que eu posso mudar as regras por causa do que já fiz anteriormente, pelo caminho que percorri.
Então, acho que aprender a vender, aprender a construir, são as duas primeiras habilidades. Então, liderando, você aprende consistentemente ao longo do caminho pelo resto da sua vida. E quais são os mais importantes hábitos que alguém pode desenvolver em si mesmo diariamente para aumentar a oportunidade de ganhar mais grana? A maioria das lições importantes que aprendi em minha vida vieram da prática e dos mentores. Então, no dia a dia, é diminuir o tempo entre acordar e começar a trabalhar. Muita gente relaxa, atrasa, procrastina e coisas assim. Se você apenas pensar apenas uma certa quantidade de tempo no dia, quero aumentar minha produção por unidade de tempo o máximo possível, muitas pessoas têm essa mania que precisam de fazer algo, mas tudo o que você precisa fazer é conversar com uma mãe solteira que tem 5 filhos, com seus negócios. Elas não estão fazendo nada disso, elas estão acordando e trabalhando antes dos filhos acordarem. Quando os filhos vão para a cama, elas também trabalham. Elas não estão puxando o saco nas redes sociais, elas estão trabalhando. Portanto, a maior habilidade, em minha opinião, é ser capaz de encontrar um lugar onde se possa bloquear os estímulos externos e se concentrar. Porque para mim, o hábito de ROI mais alto que tenho é entre as 5 da manhã e o meio-dia. Não tenho nada no meu calendário. É só trabalho, sem reuniões. Então, todas as minhas reuniões acontecem depois do meio-dia. Isso é para um empresário. Agora, se você está em um emprego agora, então tem que ser de manhã antes de trabalhar e à noite depois de voltar do trabalho. Mas tendo esse tempo dedicado, se você pensa, bem, eu não sou uma pessoa matutina, tudo bem, então trabalho até tarde. Tudo bem, eu tenho amigos bilionários que dizem, eu acordo às 10, mas eles trabalham muito tarde. Esse é o momento especial que ninguém os incomoda. Majoritariamente no final do dia, pela experiência, porque no meio do dia você é incomodado e é difícil de entrar naquele foco total, naquele aprendizado realmente profundo que você obtém quando mergulha de cabeça. Eu acho que eu vi a Laila mencionar isso num vídeo dela em que ela dizia: eu acordo e começo a trabalhar. Yeah, Ela não tá gastando 1 hora da rotina matinal ou algo assim. Acho que você tem que descobrir quem você é. claro. Tipo, se você quer passar 1 hora ou 2, tomar café, dar uma caminhada, malhar, se preparar, Sim. bacana, mas eu acho que pra mim Sim, sim. tem uma importância em algum momento do dia definir um objetivo, seja de dia ou de noite, pro dia Concordo. seguinte. Então, se você quiser levantar e trabalhar à noite, Totalmente. quais são as 3 coisas mais importantes ou as ações que você tem que tomar que vão te aproximar da sua visão no outro dia? Então, tenho 5, 10 minutos Sim. para ter um propósito. Então, agir Priorizar. de acordo com isso, ao contrário de apenas reagir. Sim, 100%. E é nisso que eu acredito. Há uma... Para consolidar o que estávamos dizendo anteriormente, porque isto é muito importante para Ok, mim. vai em frente. A maioria das habilidades pode ser aprendida decentemente com cerca de 20 horas de esforço concentrado. 20 horas. Nas primeiras 20 horas fazendo algo é que você aprende mais sobre a coisa. Se você apenas considerar por porcentagem de aprendizado, considerando que você não sabe nada, em 20 horas você já tem uma compreensão muito boa. O problema é que a maioria das pessoas vai demorar anos para iniciar a primeira hora. Então, esse hábito que você está mencionando é que a minha velocidade, pelo menos agora, como eu melhorei nessas coisas, é que eu estou tentando diminuir o tempo de quando quero aprender algo a fazer algo para iniciar o mais rápido possível. Só porque quero começar essas 20 horas o mais rápido possível. Isso tem sido muito tangível, porque parece uma coisa metafórica, mas tem um estudo que verificou que nas primeiras 20 horas você pode aprender qualquer habilidade. Tocar violão, criar um anúncio. Você aprenderá mais nas primeiras 20 horas do que em qualquer outro momento. Então é só chegar a essas 20 horas e não demorar. E essa foi uma das lições mais profundas que tive, porque levei 4 anos para aprender a construir um site e levei um dia para realmente aprender. Incrível, porque você decidiu agir sobre o aprendizado. 4 anos de atraso e procrastinação. Não sou um cara da tecnologia, este não é o meu forte. Eu sou um cara da academia, sou um empresário local, eu deveria pagar alguém para fazer isso. Estou acima deste tipo de coisa, todas essas histórias. Então, um dia eu sentei numa manhã de domingo e pensei, vou aprender isso. Pesquisou no Google e começou a aprender. Passo a passo. E você sabe que eu reservei o dia inteiro? Levei 4 horas. Loucura. Loucura. É incrível. Aposto que você já ouviu tantas vezes que as pessoas pensam: quero lançar um podcast, lançar um canal no YouTube, lançar um livro. E dizem isso por muitos anos. E hoje você pode acessar a Amazon, fazer um upload de um livro em 1 hora. Se você quiser aprender etapas, pode ser assustador, mas... Tipo, eu não sei vincular meus pagamentos, criar o livro, colocar, mas você pode lançar um livro de uma página e botar lá para dizer que você conhece as etapas. Não é assustador. 100%. Acho que muita gente tem medo de lançar as coisas porque não entendem as coisas e acha que vai levar muito tempo do que realmente vai levar. Você pode não ser bom nisso, mas
Seu site não vai ser perfeito, Sim. mas você colocou no ar em 4 horas e vai melhorando ele com o tempo, né? Fazendo melhor a cada dia. E essa primeira hora é você pagando o medo da incerteza. São todos esses medos de não ser suficiente, de se sentir estúpido, porque você já se sentiu estúpido quando tentou descobrir outra coisa. Você se lembra como era difícil amarrar os sapatos quando era criança, certo? Porque como, eu tenho que lembrar desta e das 2 orelhas de coelho, o processo todo. Mas agora você pode fazer isso dormindo, e são apenas as emoções que temos sobre começar a trabalhar, porque os julgamentos que faremos sobre nós, sobre como estamos nos saindo. Mas se pudermos remover o julgamento sobre como vamos fazer, dizer que serei péssimo, e tudo o que estou fazendo é começar a reunir o fio da meada dessas 20 horas, meu único objetivo é começar a ser péssimo. É isso. Eu só quero começar a ser péssimo, ao invés de nada. Você tem que amar o jeito que você vai aprender as coisas, porque essas habilidades, elas vão trazer muito valor a longo prazo, elas não são fáceis de começar. Então, você tem que estar bem e aceitar o constrangimento em si mesmo e... qual é a crença e, na verdade, por que é tão difícil para as pessoas que não ganharam dinheiro? Uhum. Vamos falar sobre o número assustador para muita gente que são 7 dígitos e... Foi difícil para mim superar isso mentalmente e psicologicamente, como passar de $5.000 por mês para 10 mil, depois de 10 para 20. E então, como você consegue um negócio? Eu estou falando de donos de empresas. Como você chega a 6 dígitos, depois 7, depois... A gente complica demais o dinheiro nas nossas mentes por conta das histórias que a gente ouviu quando a gente era criança sobre isso e... Como a gente supera essa complicação para poder ganhar 7 dígitos como empreendedores? Eu concordo com você que acho que fica complicado demais, então nós apenas temos que resumir aos primeiros princípios da matemática. Que matemática é necessária para ganhar $1 milhão? Podemos vender 100 coisas de $10 mil, vender 1.000 coisas de $1.000, podemos vender... E quando eu digo coisas, você não precisa precificar seu produto em $1.000. Você só define que o valor total para um cliente pode ser $1.000. Então, quanto é que alguém vai gastar com você durante o período de tempo que eles compram em você em geral? No momento você vende produtos, pode ser apenas o valor vitalício, mas se vende serviços, como o cara dos cachorros, provavelmente ele tem pessoas que ficam com ele por anos. Então ele tem que somar o valor total da vida como um número. E é como quantos desses eu preciso vender. E então você apenas divide por partes para voltar para ele. E assim, que você conheça a matemática, a primeira, qual é a matemática para chegar a $1 milhão? E você tem que descobrir quantas unidades você vai vender. Então vamos usar logo. Vamos usar $1.000, porque é fácil. Você tem 1.000 vendas de $1.000. Exatamente. Então, temos que fazer 1.000 vendas. Agora, como vamos dividir isso anualmente? Porque 1.000 soa como um número enorme. Bem, são cerca de 3 por dia, ok? Bem, 3 por dia, de repente, muito mais controle. E nós pensamos, ok, bem, o que cria uma venda? Então, em algum momento, para me separar, eu darei um passo antes de 6 dígitos para quem não estiver lá. É como se você tivesse que vender. Isso novamente é para empreendedores. Se você tem um emprego, então ótimo. Mas se você está tentando ganhar dinheiro, precisa de vender algo para alguém. É isso. É tudo o que precisa de fazer para chegar a 6 dígitos. Fazer isso. Isso é um avatar, um meio, um canal, um produto, um canal. Isso é tudo. Adiciona a quarta peça, que é a consistência. Certo? Isso é o que vai nos levar de 6 a 7. É difícil para as pessoas. Sim, 100%. Porque então você pode enfrentar tudo emocional e a razão porque não é consistente. Mas de uma perspectiva matemática, nós precisamos detalhar quais são as principais ações que resultam no valor final. Certo? Então, as 3 vendas significam que eu vendo para 1 em cada 3 pessoas que querem passear, ou 1 em cada 2 que querem passear com o cachorro. Ok, bem, então preciso de 6 agendamentos por dia. Certo, como faço para conseguir 6 por dia? Eu tenho 6 maneiras de conseguir compromissos. Posso conseguir agendamentos através de indicações, de afiliados. Então, faço um acordo com o pet shop, ou veterinário local, Ou meus panfletos, ou algo atendimento assim. urgente para cães, Pois ou é. outro animal de estimação. Há um milhão de maneiras de conseguir um desses caras. Eu descubro como lidar com eles e digo, eu te dou os primeiros 2 meses do arrecadado. Se você me indicar mais dinheiro para eles, eu ajudo os seus clientes porque é uma necessidade que eles não conseguem atender, mas eles têm o mesmo avatar. Legal. Então você tem referências, parceiros, você pode simplesmente entrar em contato com pessoas que você conhece em particular e dizendo, ei, eu tenho a minha cena, você precisa da ajuda com o seu cachorro? Você pode entrar em contato com pessoas que não conhece, que pode ser feito por meio de post-its, ligações frias, e-mails, batidas na porta, panfletos. Todas essas coisas são maneiras pelas quais você pode alcançar pessoas que não conhece pessoalmente. Você pode criar conteúdo sobre como passear com um cachorro, é incrível, e maneiras de passear melhor o seu cachorro, maneiras de cuidar de um cachorro. O objetivo é fazer com que as pessoas se sintam confortáveis com você, especificamente com a sua marca, de que você fará um trabalho melhor do que eles. Exatamente, você quer que as pessoas se sintam culpadas por não estarem fazendo tudo isso pelo seu cachorro, então começarem a se sentir receptivas. E finalmente, você tem anúncios. Veiculou anúncios pagos para agendar novos compromissos. E essas são as principais coisas que você pode fazer para conseguir clientes. Certo?
Então, ok, preciso de 6 agendamentos por dia. Eu tenho essas 6 maneiras diferentes de conseguir. Qual delas me sinto mais confortável? Porque você pode ganhar em todas elas. Pode ser solicitar aos seus clientes as referências, pode ser a criação de parceiros e relacionamentos, pode ser aquele de mensagem direta, pode ser anúncios ou conteúdo, qualquer uma dessas 6 funcionaria. Certo? E então, só temos que escolher qual você quer. E então você apenas faz engenharia reversa dessas ações. Porque mesmo uma etapa depois, obviamente isso é algo que eu faço muito. Então, se você fazer engenharia reversa no negócio de parceiros, como você consegue? É como, bem, eu preciso alcançar 100 pessoas por dia. Portanto, você ainda usaria um dos outros métodos? Então, chamadas frias ou quentes, conteúdo, anúncios para obter esses parceiros e dizer, certo, se eu entrar em contato com 100 parceiros por dia, que estão na minha região local, para ver se farão parceria comigo, posso criar algum tipo de relacionamento. Se eu fizer isso todos os dias, talvez consiga 2 parceiros de referência por semana, e se cada um desses parceiros de referência conseguir 10 consultas, então, para eu conseguir 6 consultas por dia, são 180 consultas por mês. Preciso de 18 parceiros. Então, tudo o que tenho que fazer é conseguir 18 parceiros. Mas então, se você está pensando, bem, espere, mas eu seria capaz de conseguir 18 parceiros em 1 ou 2 meses? A resposta é, você está certo. Mas as pessoas simplesmente não pensam na matemática de como fazer isso, porque se formos realistas, não há razão para você limitar o seu negócio a 1 milhão. Por isso, no mesmo grau, quando perguntamos como construir um negócio de $1 milhão, você também pensa em incrementos que alguém que está tentando ganhar $1 milhão pensa. Porque me perguntaram sobre este TikTok, então eles me deram isso super rápido. Ei, Alex, como você ganharia 6 dígitos por ano? Essa era a pergunta, e a minha resposta foi, eu venderia algo por 100 mil e depois descobriria o que faria pelo resto do ano. Então essas pessoas pensam sobre dinheiro de maneira diferente, entende? E então, se você pensar em como eu transformo isso em 100 milhões, você tem que pensar em um número que seja o mais alto que você pode imaginar. Se você não consegue imaginar 100 milhões, não pense nisso. Mas o mais alto que você pode imaginar pode ser $10 milhões. Pense quantos cachorros eu precisaria passear. Então você apenas inverte a matemática para o que você precisa. E as pessoas estão precisando contratar e exatamente. como... E então você começa com as entradas, porque no começo as únicas entradas que você terá serão um conteúdo, veicular anúncios, fazer o trabalho, os alcances, é isso. São as entradas. E tudo o resto vai se originar disso. O que vai acontecer aqui, se você tiver a máquina de publicidade na frente para atrair as pessoas, o gargalo se tornará a sua liderança e não a venda do produto. Sua liderança. Certo. E então o foco se torna como eu quero realmente aprofundar nisto. Como eu uso o mesmo conjunto de habilidades de publicidade e agora mudo para o meu caso, porque eu ainda tenho que fazer um contato caloroso, veicular anúncios, criar conteúdo, ainda posso ter parceiros ou obter referências para os meus funcionários para obter mais equipe. E assim, toda a empresa tem 2 funis. Você tem o funil frontal para obter clientes e o funil retaguarda que recebe a sua equipe. E assim que você aciona esse cara, você aciona este. E então é assim que você pode escalar até a lua sem parar. É mais difícil conseguir contratos e vendas ou mais difícil construir uma equipe poderosa com a cultura certa? Ambos são difíceis e fáceis para pessoas diferentes, entende? Ela naturalmente é muito boa no funil retaguarda, quer dizer, ela é tão boa em construir cultura. Mas ela tem essa coisa do ponto de vista de crença, é que se você é um bom profissional de marketing ou vendedor muito bom, muitos deles pensam, eu não sou um bom líder, um bom operador, o que seja. E ela diz, se você pode vender e influenciar todas essas pessoas, você pode usar o mesmo conjunto de habilidades e enfrentar internamente a sua equipe. Foi uma boa mudança de crença para mim. Eu pensei, ela está certa. E assim, ao ponto que você abordou anteriormente, liderar é vender e influenciar. Muito disso realmente se resume a ser capaz de mover as pessoas e de comunicar claramente o que você quer. Por que você acha que é tão difícil para as pessoas superarem crenças limitantes em relação ao dinheiro? Muitas pessoas ouviram coisas sobre o mundo que não eram verdadeiras, mas aceitam como fato. E então eles tomam decisões com base em algo falso. Estão tirando conclusões a partir de dados falsos. E é por isso que elas não podem ver, porque se estão baseando em algo falso. Mas acreditaram por muito tempo. Sim. Como mudar essa crença quando ela foi forjada na sua psique por décadas? Sim, acho que a maneira como as minhas maiores crenças foram quebradas foi de 2 maneiras. A realidade prova que estou errado, ou alguém me conta uma história e me dá provas da sua vida. Lembro de quando fomos ao Mastermind e estávamos começando, eu não estava ganhando muito dinheiro e um cara chegou lá e deu seu pequeno discurso e disse, estamos ganhando 300 ou 400 mil dólares por mês, eu realmente não sei o que estou fazendo, não tenho certeza se gosto do negócio, blá blá blá. E o cara não parecia inteligente. Fica tipo, como tá fazendo isso? É engraçado você dizer isso, porque foi o meu primeiro pensamento, foi, se ele pode fazer isso, eu posso fazer. E assim, foi, ele mostrou evidências, ele reformulou a minha realidade. Foi uma das coisas mais importantes. Lembro que a Laila e eu tiramos a mesma conclusão, porque ela estava ao meu lado, ambos vimos esse cara e saímos e assim, tivemos a mesma conclusão. Se ele pode fazer isso, nós podemos fazer. Eu acho que ou você quer que a realidade te prove que você está errado,
ou a história de outra pessoa se torna essa realidade. Através do eu costumava me sentir dessa mesma forma, pensar assim, e vou compartilhar a minha história para você não ter a cicatriz. Portanto, você não precisa de abrir a mão de 5 anos da sua vida para aprender essa lição. Vou apenas contar a história para que você não fique com a cicatriz. Tem algumas coisas que a gente precisa aprender por conta própria, falhar, cometer erros, mas tem coisa que a gente pode aprender com os outros, né? Sendo, por exemplo, caçula de 4 filhos. Eu vi meus irmãos mais velhos como modelo falharem, terem sucesso. Eu não quero cometer esses erros e também... Eu cometi muitos erros estúpidos, mas eu não cometi os erros que eles cometeram e eu consegui acelerar aquele tempo de dor que eu ia sentir cometendo aqueles erros que eles fizeram. Eu acho que não tem como não cometer erros, mas é importante ver outras pessoas para aprender, ter coaches, ter mentores, ter pessoas que podem quebrar essas crenças em você e mostrar o caminho certo de uma vez. Se você pensa na raça humana, diminua o zoom porque acho que é um conceito muito interessante. Eu estava conversando com Caleb sobre Gary e sou uma pessoa competitiva. Eu gosto de pensar, quando eu tiver essa idade, estarei à frente, entende o que eu quero dizer? E é com amor. E ele disse algo para mim que me atingiu, que foi, cara, Gary não tinha Gary. Ele só tinha que fazer ele mesmo. Certo, e todas essas, e assim, a coisa é que muitos de nós, e eu inclusive, somos pegos nessa, esses garotos têm isso tão fácil, blá 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 blá, o YouTube nem existia quando eu era, essa coisa. Mas o facto é que, se você perguntar à maioria dos empreendedores o que eles querem fazer com as suas vidas, eles dirão que querem causar impacto no mundo, eles querem tornar o mundo um lugar melhor. Mas tornar o mundo num lugar melhor é torná-lo mais fácil para a próxima geração. Então, em vez de lamentar o facto que os caras mais jovens têm mais facilidade, esse é o ponto. Missão cumprida. E assim, reformulou como eu pensava em ser o maior de todos os tempos, porque eu acho que muitas pessoas têm esse objetivo de ser o maior. Quer dizer, muitas pessoas têm esse objetivo, mas quanto eu mais penso sobre isso, não posso ter esse objetivo, porque se fiz o meu trabalho, fiz as pessoas que estão atrás de mim chegarem mais rápido do que eu cheguei. A prova do sucesso não é o ser o maior de todos os tempos, mas as pessoas que vêm depois de mim serem melhores. E isso realmente mudou a minha relação com a forma como eu lido com as gerações futuras. Desculpe, as gerações passadas, então, os caras mais velhos, que estão arrasando, e eu costumava pensar, eu vou vencê-los e se olhar para o quanto eu tenho valor nessa idade em comparação com eles, apenas fazendo as contas, eu deveria estar mais à frente do que eles quando tiver a idade deles. E esse tipo de competição diferente, em vez de gratidão por, bem, é claro que você é maior do que eles na idade deles. Eu tive eles para me ajudar, eles não tiveram nós para ajudá-los. E assim, eu vou envelhecer e seremos bilionários, seja lá o que for, então haverá um jovem cheio de si que me pedirá ajuda e eu vou ajudá-lo, porque estou vendo que temos caras que se inscrevem no Acquisi.com com 20 anos ganhando 100 milhões de dólares por ano. E isso não era possível há 50 anos atrás. Simplesmente não era. E assim, pensamos sobre a raça humana em geral em uma perspectiva macro. Você prefere ver as pessoas mais velhas do que você como cachorros velhos que você precisa colocar para correr. E de qualquer maneira, encare o desafio com força, não me interprete mal. E os jovens cheios de si, que vêm depois de você, não ressentindo pelo facto deles terem tudo facilitado. Isso mudou o roteiro para mim em termos de gratidão por esses caras que vieram antes de mim, porque eles não estiveram. E então, se esses jovens eventualmente me alcançarem ou estiverem mais adiantados do que eu na idade deles, eu não me vou lamentar para proteger o meu ego. O que realmente diz é que você é melhor do que eu. Porque se eles estão ganhando mais com menos idade do que eu, isso significa que eles são melhores nos negócios do que eu naquela idade. É um facto. Eles são melhores do que eu nessa idade. E para proteger o meu ego, quer dizer que eles têm mais facilidade. Mas ao invés disso... O que isso faz por você? Protege seu ego em vez de ajudar os outros a acelerar mais rápido do que você? Eu acho que isso apenas me reordena e afasta o ego de eu precisar esmagar esses caras ou preciso cutucar porque é mais fácil para eles. E em vez disso, dizer que tornar mais fácil para eles é o meu propósito. Como posso dizer que a minha missão é documentar uns aos outros as melhores práticas de construção de uma empresa multinacional e em seguida não ficar entusiasmado por alguém que usou a melhor prática de construção de empresas multinacionais 10 anos antes de mim e me superou? De qualquer forma, esse foi um quadro de referência. E isso mudou completamente a narrativa para mim em termos de competição. Ainda me estou esforçando ao máximo para transformar o potencial em realidade. Mas parece diferente. Parece mais leve. Eu gosto disso. Eu só quis compartilhar porque foi uma superação legal que eu tive recentemente. Um pouco mais leve, é? Sim, eu estou. Mentalmente e emocionalmente eu perdi um peso também. É engraçado, eu acabei de colocar Steve Young, que era
um quarterback do Hall da Fama da NFL, ganhou muitos Super Bowls, ele estava há apenas alguns dias e disse que no final de todos os anos 80, acho que 90 também, Bill Walsh, treinador era tipo 3 gerações à frente dos outros treinadores da época. Ele tinha uma câmera com ele o tempo inteiro, documentando os atos e empacotava isso. Acho que era fita VHS. E colocava numa caixa e dava para todos os técnicos auxiliares e dizia: eu quero que você aprenda habilidades. Seu ataque foi o ataque da Costa Oeste, portanto ele estava muito à frente do seu tempo, onde a maioria dos ataques corriam com a bola no meio da defesa. E foi assim, de graça, porque ele queria que eles aprendessem aquilo e depois viessem me desafiar com essas informações, me desafiem com isso. E anos depois, alguns assistentes se tornaram treinadores principais e competiram contra ele. Às vezes ele perdia para esses treinadores que ele treinou. E ele adorava. Ele ainda é reverenciado como um líder na área porque estava muito à frente do tempo, porque documentou e deu habilidades para outros treinadores. Eu acho isso muito legal. Quero dizer, você não será capaz de fazer isso para sempre, então é melhor você deixar um legado para trás. Sim, isso coloca o jogo acima do jogador, em vez de colocar o jogador acima do jogo. Então eu penso agora, se Elon tivesse a escolha de ter outra pessoa realizando todas as coisas que ele está planejando realizar e não fosse ele, minha esperança, minha crença de tudo que vi e testemunha de Elon, eu acho que ele ficaria muito feliz. Porque há a missão primeiro e não o ego primeiro. Então Steve Young levou o jogo de futebol constantemente para ser julgado em um nível superior como mais importante do que ele. Porque em 3 gerações ninguém se lembrará dele. Mas o jogo sempre terá a sua impressão digital, para que ele possa viver dessa maneira. Exatamente o mesmo degrau nos negócios, é como se estivéssemos honrando o jogo, jogando e fazendo o nosso melhor, fazendo e passando para a próxima geração. De qualquer forma, eu amo essas coisas. Essas coisas me mantêm empolgado. Qual sua visão agora? Porque quando recebemos você pela primeira vez, eu não me lembro, foi alguns meses atrás, a gente saiu para jantar, teve uma transição em você em 3, 4 meses, já houve uma revolução em você. Eu estou ouvindo você dizer que foram realizações recentemente que antes eram bem mais difíceis, certo? Sim. E agora parece que tem algo desbloqueado dentro de você, então estou curioso, qual a visão de negócio que você tem agora? Qual o número que você deseja alcançar pessoalmente para sua empresa, todas essas coisas? Eu sei que você falou sobre ser um bilionário, só vai levar tempo. Em quanto tempo você acha que vai ser um bilionário? Eu gostaria de ser 5 a 7 por 1 bilhão. Eu gosto de acertar 10 e 10. Isso é o que eu gostaria de fazer. Acho que podemos fazer essa matemática com base no influxo de negócios que temos, com os retornos que estamos obtendo no geral. Acho que podemos fazer isso. Mas o que realmente me motiva é... Acquisition.com é a máquina de riqueza que está por trás da mídia de Alex e Leila. E, portanto, eu não seria um bom educador de negócios a menos que tivesse provas ou evidências de que realmente sou bom em negócios. Então, obviamente, poderíamos apenas sentar sobre os louros dos 3x que tivemos no ano passado. Mas para mim isso não... Por mais louco que pareça, não é super impressionante. Entende? Pelo menos para onde eu quero ir. E por isso eu quero um negócio bilionário, porque acho que seria muito legal. E quão legal seria se Jeff Bezos, Warren Buffett e Elon Musk, todos esses caras tivessem documentado tudo o que aprenderam ao longo do caminho. Tudo o que recebemos são esses trechos, cartas de acionistas de vez em quando, e é como se eles fossem tão pequenos e vão morrer e nós vamos perdê-los. Vamos perder todas essas lições. E o que me entusiasma é apenas ligar para a minha loja, porque acho que isso sempre me destaca um pouco da concorrência. Mas acredito que, do ponto de vista matemático, chegaremos lá. Então, para mim, não parece ser super grande, eu não estou realmente indo forte em direção ao muro, mas ver os números, as dezenas de empresas que estão usando o material dos livros e cursos do YouTube, podcast, TikTok, Instagram e LinkedIn, na mensagem que recebo todos os dias: cara, você me ajudou a ir de 1 milhão para 5 milhões por ano, você me ajudou a deixar meu emprego e começar o meu negócio de passear os cães, e agora estou ganhando 6 dígitos por mês. Essas histórias, eu sei que provavelmente nunca conhecerei a maioria delas, provavelmente nunca trabalharei com a maioria deles, mas o fato de isso estar acontecendo, isso me deixa empolgado. Isso me deixa tão aceso. A mídia tem sido muito legal e nova para mim, mas eu gosto. E assim eu estou aprendendo, e então é apenas uma coisa nova que eu aprendo e amo isso. E então, vendo para onde vamos em termos do que construímos na Quasi.com e as empresas que estamos escalando lá e o impacto que estamos tendo, porque muitas delas também são empresas de educação, não todas, mas provavelmente cerca de metade. Vendo isso de ambos os lados, como nós influenciamos diretamente através da mídia, e em seguida a máquina de riqueza real, vejo que ambos se estão expandindo. Muito bom. Então,
Estávamos conversando antes disso, mas era como se eu visse um limite com o Jim Lunch Prestige Labs. Pelo menos minha visão era limitada, e isso poderia ser pela minha juventude, que seja. Mas não sinto que a minha visão esteja obstruída sobre o futuro. E é isso que me deixa mais forte. Um amigo meu vendeu a sua empresa por alguns milhões, e ele está deprimido. Sim, É interessante depois que as pessoas vendem por muita grana, porque você sente que elas entram em depressão ou medo depois de vender uma empresa por eles bilhões de perdem a dólares. visão. A visão, acho que a visão é outra palavra para a esperança. É a esperança de um futuro melhor, e é para isso que estamos marchando. Basicamente, dar isso a alguém, certo? Por grana, Em grana, troca né? de dinheiro, Pois é. certo? E então a esperança acaba preenchendo você mais do que o dinheiro. Mais uma, uma conversa diferente. Mas ele disse uma coisa para mim e realmente ressoou. Estou apenas procurando meu próximo grande osso para roer. E aquela imagem, por qualquer motivo, ficou comigo. E então, eu só preciso de um osso grande para roer. Sabendo que nunca vão mastigar todo o osso, mas ficar entusiasmado por extrair um pouco mais todos os dias, para ir mais fundo. Acho que tem menos foco. E então, progredir menos porque não está realmente... Você não pode progredir a menos que tenha uma direção. Por caso contrário, apenas estará se movimentando. Portanto, você só estará movimentando o correto, uma direção certa, se souber para onde está indo. Então, a primeira coisa que temos que fazer é descobrir onde estamos tentando chegar. E então podemos começar a caminhar. Você me disse que quer ser um bilionário em 5, 7 anos, então Sim. você meio que vê a matemática atrás disso, Yeah. né? Digamos que você foi forçado a fazer isso na metade do Yeah. tempo. 3 anos você se tornou bilionário. Sim, Ou então algo catastrófico ia acontecer. sim. O que seria necessário para você atingir a meta de $1 bilhão na metade do tempo? O que precisaria fazer de diferente e como você pensaria e agiria? Eu provavelmente integraria rapidamente mais operadores. Dito isto, o plano atual nos leva até lá em 3 anos. Digo de 5 a 7 publicamente para ser conservador em relação ao tempo. Costumo ser assim porque provavelmente tenho uma abordagem um pouco diferente com os objetivos. Quero bater cada meta. Não gosto de não alcançá-las. Para mim, eu não gosto de ensinar a mim mesmo ou outras pessoas que, se eu disser que algo vai acontecer, não acontecerá. Porque algumas pessoas dizem, aponte para a lua, sem dúvida que você deve pensar em grande, mas deve saber, tipo, ok, como eu cumpro uma meta assim? Então, uma vez que você tem uma meta, faça as atividades que tornem impossível não atingi-la. Se eu tivesse que atingir essa meta no prazo, qual atividade eu teria que fazer que seria racional, seria inaceitável com base em como eu vejo a realidade que não iria alcançá-la? Se você pensa, quer aprender vendas, diria que não é razoável que se você receber 10 mil ligações de vendas, que não se torne bom em vendas. Seria irracional. Quanto tempo vou levar para receber 10 mil ligações de vendas, certo? Muito tempo. Sim, alguns anos, certo? Alguns anos você poderia fazê-lo, certo? Então, isso é uma meta, entende? Eu posso definir isso e se fizer essa atividade, seria irracional não conseguir. Provavelmente chegaria lá na metade do tempo, porque isso tornaria muito bom depois das 2, 3 mil chamadas. Ficaria Sim. muito bom. Então, com isto, eu quero dizer, o que faríamos agora? A única coisa que eu poderia fazer é enfrentar empresas maiores. Esse seria o caminho mais curto. Mas me sinto confiante. Em termos de prazo, me sinto confiante com isso. Eu sentiria que estaria assumindo mais riscos para acertar isso, se isso fizer sentido. Se você tivesse que fazer isso na sim. metade do tempo e com menos risco, Com menos risco. o que precisaria Essa é uma fazer? boa pergunta. O que precisaria acontecer e mudar dentro? Sim. Eu precisaria rapidamente de mais pessoas. Quer dizer, seria apenas... De quantas Eu mais ou gastaria menos? mais agressivamente na aquisição de talentos. Eu iria do ponto de vista da dívida, certo? Em vez de pensar nos negócios ou nas empresas, com todo o dinheiro conquistado, provavelmente pegaria em todo o lucro excedente que existisse e investiria em talentos mais cedo. No momento, eu vivo de uma certa quantidade de fluxo de caixa, etc., apenas das empresas, do portfólio, e provavelmente me acostumei com isso, então não gosto de cortar além disso. Se eu tivesse que fazer isso, diria que todo esse dinheiro, em vez de ir para Alex, iria para talentos. Equipe. Maior, mais rápido, sim, exatamente. Invista Eles na equipe, multiplicariam e então aumentaríamos a nossa taxa de retorno. Você teria muito menos grana no curto prazo, mas teria muito mais dinheiro no longo. Totalmente. Então é um nível confortável. Sim, é isso. E como estamos falando sobre E isso, você sabe ter uma Sim. certa quantia de fluxo Sim. de caixa, mas também tem eu sei, muita grana é no banco. 100%, é 100% irracional. Se você tivesse que fazer isso, digamos que 2 anos e meio. Digamos que teria que fazer isso amanhã. Você sabe Se o que quer tivesse que fazer dizer? em 2 anos e meio, porque você precisa sim, de sim. tempo, né? Naquela regra dos 70, você Sim. precisa se alongar e ficar extremamente desconfortável sem você estar quebrado. Então, Sim. quantas pessoas você precisaria contratar?
E quanto menos fluxo de caixa você precisaria ter? Quer dizer, 50, eu eliminaria o meu fluxo de tudo. caixa. Sim, se eu quisesse realmente investir nisso, eu não teria fluxo de caixa. Quer dizer, eu não preciso. Sim, eu tenho dinheiro. Eu eliminaria todo o fluxo de caixa e 100% do dinheiro iria para a equipe. A única coisa que iria mais rápido do que isso é que eu drenaria o meu próprio patrimônio líquido para a promoção. Sim, exatamente. Eu estaria incorrendo em dívidas financeiras para construir mais rapidamente o valor empresarial do ativo. Eu estaria transferindo dinheiro para o ativo rapidamente. Se você não incorre em dívidas quando inicia um negócio, você sempre incorre em dívidas. Você incorre dívidas administrativas e técnicas, 100%. Todas as empresas começam com dívidas. Depende apenas qual o tipo que você está lidando, certo? Se você não tem dinheiro, tudo bem, você acabou de incorrer em outras dívidas. Mesmo quando pensamos em como estamos construindo a companhia agora na Acquisition.com, eu estou construindo mais custos fixos na infraestrutura agora, pensando no que quero em 1 ou 2 anos. Se eu quisesse executá-lo agora, já reinvestimos, obviamente, uma grande porcentagem, mas eu apenas reinvestiria mais e Em ficaria equipe. bem com isso. Sim, acabei de me acostumar a isso, e foi engraçado porque um amigo meu, com quem jantei ontem à noite, está sempre nos 250 milhões, estávamos conversando sobre como o fluxo de caixa é um reforço muito regular do ponto de vista comportamental. Você recebe esse feedback diretamente todos os meses de como está indo, certo? Então, como empreendedor, ou pelo menos para mim, sempre fui um empreendedor de alto fluxo de caixa. Nunca reinvesti cada dólar no negócio. Eu gosto de ganhar dinheiro com os meus negócios. Mas isso se tornou uma característica que aprendi a considerar como o meu barômetro todos os meses, como estou indo. A questão é que teria que mudar em mim, teria que mudar a forma como meço o sucesso e depois teria que reforçar o comportamento de uma forma diferente. Eu teria que medir de forma diferente. Então, na verdade, você recebe uma porcentagem do fluxo de Sim. caixa e eles recebem Sim. também, e o empresariado também recebe esse fluxo Sim, de recebe. caixa. Você tem uma certa quantia de fluxo de caixa que vem todo mês desses negócios também, Uhum, certo? sim. Mas você também tem muita grana no Sim. banco. Um deles você Sim, poderia eu poderia. tirar um pouco de algum lugar para manter o fluxo de caixa rodando na Sim. poupança. Eu sou guiado pela segurança. É engraçado porque eu estava conversando com esse cara e ele vendeu a sua empresa por 250 milhões. Nos últimos 10 anos, ele viveu com 70 mil por ano. 70 mil por ano. Ele estava hospedado no Marriott. E eu estava hospedado em um hotel muito melhor. Eu pensei, cara, Você tem grana agora. você tem dinheiro agora. E ele disse, eu sei. Ele disse, mas Não é eu só... engraçado? Totalmente. Porque durante muitos anos eu sentava no fundo do avião, nos voos mais baratos durante anos, Yeah. mesmo quando eu tinha Yeah. 7 dígitos Yeah. por ano chegando, eu falava, eu não quero Yeah. perder. Porque eu ficava sempre muito preocupado com aquela voz dizendo, eu não quero perder minha grana. Eu pensava, Exatamente. eu quero ter certeza que eu posso viver assim, Yeah. eu posso estar dormindo no sofá dos meus amigos, Yeah. quando eu viajava para eventos. Era uma maneira de economizar, né? E só nos últimos 2 anos eu pensei, cara, minhas costas estão doendo, eu preciso de um pouco de espaço para as pernas, eu sou um cara grande. Mas por anos eu pensei, como é que eu faço para economizar essa grana, usar essa grana para reinvestir na ida no evento, comprar ingresso para a próxima Sim. conferência, no coaching, e vai me levar mais longe. Sim, é tão engraçado você dizer isso porque eu digo isso informalmente. Muitas das pessoas que conheço que têm enormes quantias de dinheiro têm muito medo de se tornarem pobres. Apenas como um pensamento, muitas pessoas que não têm dinheiro veem as pessoas que têm e pensam nelas da maneira errada. Elas se sentem mais desconfortáveis sendo pobres do que você. É mais doloroso para eles do que para você. Eu estou apenas sendo realista. Pode ser por isso que alguns deles são tão É claro, mesquinhos, né? 100%. Não vou gastar esses $5, vou ficar com eles, são mesquinhos com tudo. 2 noites atrás saímos para jantar com um cara que acabou de ser avaliado em 1 bilhão. Está sem fluxo de caixa. Não é uma dessas coisas de software como se ele estivesse recebendo. Uau. Sim, ele está ganhando dinheiro de verdade. Muito dinheiro. E ele diz, eu não vou para aquela academia, para Equinox. Ele disse, eu não vou pagar $200 por mês para inscrição na academia. É uma perspectiva diferente. Agora, eu não estou dizendo que sou assim, É. entende? Eu não tenho problema em gastar com a academia, isso é bom para mim. Mas cada um tem as suas próprias escolhas e existem esses comportamentos. E tipo, o outro amigo que tem 250, ele chegou a esse ponto porque tirou tudo de seu negócio. E isso o tornou muito valioso. Então ele foi capaz de vendê-lo. Mas o outro, de $1 bilhão, estava dizendo, sabe o que não falam quando vende o seu negócio? Sentado ao lado do cara com os 250, ele diz, no momento em que você vende o seu negócio, não existe fluxo de caixa. Ele sentiu isso também e perguntou, o que você vai fazer? Vai pegar o dinheiro e o que vai fazer? Vai tentar comprar mais fluxo de caixa É. para substituí-lo Cai pelo na negócio. real, ativos Ele disse, imobiliários, por você que me tem que fazer alguma preocupar? Vou coisa. apenas mantê-lo. Eu não tenho nenhuma intenção de vender. Foi uma lição interessante para mim, porque também, obviamente, nos livramos do nosso ativo de fluxo de caixa quando vendemos todos os 3 no ano passado.
Certo, porque então parece um ativo finito. O negócio continua para sempre na sua mente, da ilusão de controle e de segurança. E eu, pessoalmente, a maioria das pessoas não acredita quando ouve isto, mas sou muito avesso ao risco. Quais seriam provavelmente as principais mudanças que eu preciso? Eu provavelmente preciso de ser um pouco mais ousado. Quando posso, eu costumo sempre seguir o caminho de menor risco. Até a ideia de quando larguei o empreendedorismo, quando larguei o meu emprego para empreender, foi porque sabia que no caminho que eu estava trilhando, com certeza não chegaria onde eu queria. Eu tive um resultado zero. Mesmo sendo menor, eu tinha poucas chances de sucesso. O outro tinha 100% a garantia de fracasso. Então, pareceu a opção de menor risco para os meus objetivos de longo prazo. Largar o meu emprego e me tornar um empreendedor por esse motivo. E as pessoas pensam, eu sou realmente avesso ao risco. Eu penso, eu também. E eu acumulo dinheiro. Sim, eu faço acumula, isso. Ainda não gastou o dinheiro do início, Não, né? de jeito Só vai nenhum. colocando Nada. no banco, Começamos a trabalhar no dia seguinte. Não tiramos um dia de folga. Nós literalmente vendemos e começamos a trabalhar no Acquisition.com no dia seguinte. Digamos que você precisa colocar esse fluxo de caixa todos os meses em outras coisas, equipe, recursos, seja lá o Sim. que for. E isso ainda não esteja chegando cerca de 100 mil por mês como fluxo de caixa. Não sei quanto é, mas Sim. basta dizer que está indo para contratação de equipe, para outras coisas, para você chegar a 1 bilhão. Sim. O que você precisaria mudar dentro de você depois de 3 meses sem nenhum fluxo de caixa entrar para engordar sua conta bancária, para que você ficasse bem e chegasse mais rápido a 1 bilhão? Eu só teria que ser mais seguro. Realisticamente, eu uso O que isso significa? Isso é o fluxo de caixa das empresas como prova de que não sou um fracasso. Tem sido mais fácil para mim mudar minha condição do que mudar quem eu sou. Então eu usei o meu sucesso material e elogios para acalmar as vozes de não ser bom o suficiente. E eu, tendo isso, se eu tiver aquela vozinha que espreita, ei, olhe para isso, eu digo, não, eu estou bem, não estou tão mal assim. Esse dinheiro chegava todo Sim, mês, sim, esse sim. cheque, pois é. Certo, eu realmente teria que reformular a conversa que tenho comigo mesmo sobre como me valorizo. Uau. Porque então as pessoas dizem, bem, se tudo desaparecesse, como você se sentiria? Eu gosto de pensar que ficaria desconfortável e mudaria de opinião, mas ainda não precisei de fazer isso, então meu esforço vai para outro lugar. Mas isso é o que provavelmente teria que acontecer para mudar. Então, do que é que você tem medo dentro de você? É uma questão de autoestima, de amor próprio, uma crença que você não é bom o suficiente? Sim, definitivamente não ser Sério? bom o suficiente, certamente. Sim, é como se eu não fosse tão bom quanto penso. Talvez tudo que tenham colocado na mídia, meu livro, todas essas coisas não sejam verdadeiras e eu não saiba do que estou falando, certo? Porque claramente não sei do que estou falando, porque não estou ganhando dinheiro. E é por isso que a Acquisition.com é outra metade. Os negócios reais da Acquisition.com em comparação com a mídia da Acquisition.com é outra metade porque é a evidência do facto de que as coisas que eu digo são verdadeiras. Porque estão tendo resultados e 100%. crescendo. Certo. Dessa forma, me sinto à prova de balas quando faço conteúdo, quando faço um livro, quando escrevo um material. Você sabe, há um zilhão de pessoas que dizem, você é péssimo, nada disso é verdade, tanto faz. E para mim, isso nem me faz cócegas, porque eu tenho as provas, eu digo, não, é verdade. E aqui está como. Mas se eu não tivesse isso, eu provavelmente teria que... Porque não sei qual é a decisão certa. Porque se eu não tivesse as evidências, seria difícil para mim dizer você está errado, porque eu não tenho nenhuma prova Mas de que eles agora estão você errados. tem provas. Certo, então eu tenho esta evidência. E como Então, você muda a crença interna de que você não é bom com anos de evidência? a questão é, eu já consegui $1 bilhão? Você entende? 10 bilhões. Sim, vai. é claro. Não, mas é uma conversa divertida. E é ótimo, porque isso é maravilhoso, Luiz. Porque consigo ver as minhas próprias crenças limitadoras. E apenas para aqueles que estão assistindo, todos lidam com isso, você entende? Em todos os níveis. Você está lidando com esse sentimento de imperfeição, não sendo suficiente, que não é inteligente, que não trabalha duro, seja o que for. Eu tenho esses pensamentos o tempo todo, porque você acha que a circunstância externa vai resolver isso. E eu diria que sim, até certo ponto, torna-se uma muleta. Mas então você tem essa muleta e apenas vincula a sua autoestima ao elogio, em vez de se acalmar. E talvez eu precise de trabalhar mais nisso, quem sabe? Se você pudesse superar ou eliminar essas questões internamente para se tornar um líder melhor para você mesmo, para acalmar esse barulho, para poder acalmar as 100%. coisas e arriscar de uma forma Sim. diferente. Não estou falando de perder toda a Exato. sua grana, mas para assumir o risco e ajudar a acelerar Sim. isso.
você não precisa, eu acredito que é possível fazer isso, eu acredito que Sim. você pode ser um bilionário em 2 anos e meio. Obrigado, Se esse é o você objetivo. mudar o que está Sim. dentro de você, o que está te impedindo de chegar, de alcançar Sim. esse espaço, o que seria a coisa a ser eliminada ou superada internamente para que isso A aconteça? necessidade por validação externa, 100%. A validação externa. Eu Por sabia que quando você começou a precisa desse pergunta. julgamento externo? Por que você precisa disso? Quer dizer, acho que parte disso está tão enraizado em nós. Se você pensar em nós como crianças, como nos orientamos no mundo? Você é reforçado ou punido em todas as fases, direta ou indiretamente. As coisas que você é reforçado, você faz mais. Aquelas que você é punido, você faz menos, certo? É assim que aprendemos o comportamento, como aprendemos a funcionar na sociedade, certo? Toque nisso. Ah, isso dói? Somos punidos. O seu pai diz para você se sentar, ficar quieto e comer, e você aprende a sentar e a calar a boca e comer. E a gente se pergunta por que os adultos não se mexem, porque nos mandam sentar quando estamos correndo, não é? Nós Na aprendemos escola, senta, fica quieto. 100%, e nos perguntamos por que comemos tanto, quando a recompensa por tudo que fazíamos quando éramos crianças era comida. Nós nos perguntamos essas coisas. Então, a razão pela qual a validação externa é tão difícil, pelo menos para mim, é porque foi assim que aprendi tudo. Ela me mostrou o que é bom, o que não é. Então, à medida que você envelhece, onde vai ter essa validação? Eu diria que a minha validação externa ainda está 100% lá. Vem apenas de fontes diferentes. Eu sou mais seletivo em relação à validação de quem eu quero. De quanta validação externa você precisa para superar essa crença, para dar all-in e fazer tudo na metade Sim, do tempo? não. Acho que preciso ser capaz de me validar. Isso é fundamentalmente. Acho que Epicteto disse isso. Ele disse, se você precisa de outra pessoa... Ele tem essa citação, é tão boa, mas basicamente é... Preciso de ser capaz de dar... Você não precisa jurar para outra pessoa. Você deve ser capaz de jurar a si mesmo e testemunhar a si mesmo, porque a sua palavra deve ser suficiente. Então precisa eliminar a validação Sim. externa para se sentir bem o suficiente. Provavelmente. Sim, Interessante. provavelmente essa ligação é bom ter feedback na vida. Claro, com certeza. Por isso acho que também é difícil para alguns, no geral, porque não é diminuir ou ter mais, é até que ponto, de quem e sobre o quê. Então fica um pouco mais complexo, mas mesmo usando essas lentes diferentes, e acho que é bom simplificar para quem está ouvindo. Ok, Lela disse isso, então isso não é meu, mas na maioria das vezes quando temos medo de alguma coisa, não é dessa multidão sem forma que temos medo, é uma ou duas pessoas. Da sua Isso não é opinião. interessante? É o seu pai ou o que for. E você está preocupado com o que eles vão pensar. E eles nem estão pensando em você. Mas você acha que eles estão pensando em você. Eles estão pensando no pai deles. Eles não estão pensando em nada. Então, ela reafirmou isso anteriormente, quando estávamos juntos há 5 anos. Ela disse, você está... Ela me fez dar um nome à pessoa. Não era meu pai, era outra pessoa para essa coisa em particular. Ela disse, você vai deixar esse cara nos impedir de conseguir o que queremos? E foi como se, quando eu vi, tivesse apenas olhando na minha frente. Ela disse, e se esse cara te odiar e achar que você é terrível? Será uma razão digna o suficiente para continuar? E eu pensei, sim. Ela disse, vamos embora. Entende? Deixa Então ela é aí, muito boa com isso. O que você precisa dizer para você mesmo todo dia para acreditar em você mesmo? Se Yeah. pudesse dizer uma coisa a você que ninguém mais precisa ouvir, mas você precisa Sim. ouvir de você, o que seria? Não sei se seria um ditado. Não acho que seria uma afirmação, apenas uma E crença. qual seria a crença? Sim. Fundamentalmente, teria que mudar a crença de que a execução é validação suficiente para mim. Não os resultados. Certo. Fundamentalmente, esse é sempre o objetivo, separar a execução do resultado. Acho que ampliar o tempo de planejamento entre a execução e o resultado, mas não eliminá-lo completamente. Sou paciente, posso continuar fazendo coisas por longos períodos de tempo antes de ver um pagamento. Mas se eu fosse capaz de realmente eliminá-lo, acho que esse seria um próximo passo. Novamente, é a fronteira da insanidade. Se você não recebe feedback, às vezes pensa, talvez eu devesse Você mudar vai de continuar direção, não é? recebendo feedback porque você vai estar Sim, criando, sim. vai estar agindo. Quanto mais você fizer isso, mais negócio você adquirir, criando mais conteúdo Sim. e tudo vai crescendo ao Sim, mesmo sim, sim. tempo. 100%. Eu adoro ver você passar por esse processo interno porque eu penso em Eu estou aberto a isso, eu só quero vencer, entende? Eu só quero ser melhor. como é ganhar. Está em alcançar o potencial, é aproveitar todo esse potencial em bruto. A frase da Bíblia que sempre me assustou mais foi: a quem muito é dado, muito será cobrado. Para mim, eu sempre senti que me foi dado muito. Você entende? Eu nasci na América logo de cara. Eu nasci como um homem, tenho uma genética insana. A partir dessa perspectiva, eu tinha um tanquinho quando eu tinha 15 anos, sabe o que Certo. quero dizer? Eu tenho uma carga de processamento bastante alta.
Eu me dou bem com problemas complexos. Eu era bilingue, basicamente, ao nascer, porque meus pais falavam comigo em uma língua diferente. Isso me deu boas habilidades linguísticas. É como se todas essas coisas me tivessem sido dadas. E eu nasci, do ponto de vista do dinheiro, em uma família decentemente rica. Não ultrabilionária, mas nunca me preocupei com comida ou abrigo, nada parecido, certo? Então, são todas as coisas que me foram dadas. Para mim, eu pensava, cara, muito se espera. E não necessariamente que isso seja Deus, seja o que for. Apenas espero muito de mim porque vejo muito potencial e quero... E quando eu morrer, eu gostaria de não ter mais nada no meu tanque de potencial. E tudo isso ser transformado em minha realidade. Isso é o que parece ganhar. O que você acha que está faltando em sua vida? Não muito. Realmente, nada urgente. Eu estou muito bem agora. Estou super bem. Eu amo o que estamos fazendo, adoro os negócios que estamos ajudando. Amo a missão. Eu gosto de fazer isso. Não muito, quero dizer, se me metessem coisas que estavam faltando, seria super tático, tipo papéis preenchidos para a empresa, compreende? Claro. Seria algo assim, nada demais. Somos ensinados a ir para a escola, a obter um diploma para conseguir um emprego e subir a escada corporativa. Mas as pessoas ricas não fazem isso. Elas não trabalham para subir a escada corporativa, elas trabalham para dominá-la.